estamos iniciando aqui o nosso Conversa Ilustrada, a nossa quarta edição. E o Conversa Ilustrada é uma ação de extensão que acontece no âmbito da disciplina Desenho de Observação do curso noturno de Arquitetura e Urbanismo da UFBA e é organizado por mim, professora Luciana Guerra, e pela professora Cecília Andrade. Olá. E tem a frequência de 2 vezes por semestre. E hoje nós temos o prazer de receber como convidado o arquiteto Ciro Oliveira. O Ciro Oliveira ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é um Urban Sketcher e coordenador do grupo do Urban Sketcher Recife e Olinda. Ele é professor de desenho e entusiasta do desenho à mão livre e trabalha atualmente ministrando workshops e oficinas de desenho à mão livre e croquis em faculdades de arquitetura e design de interiores. Também oferece cursos direcionados a estudantes e profissionais de arquitetura e design de interiores, como os cursos Desbloqueando a Mente para Desenhar, croquis de arquitetura e croquis de arquitetura em aquarela. E também está à frente do perfil do Instagram, Arte à Mão Livre, onde compartilha seus estudos, processos e desenhos finalizados com temas que vão do objeto ao contexto urbano em técnicas diversas. E foi através do Instagram que nós conhecemos o Ciro, e adoramos o trabalho dele, e aí queremos trazer, convidamos ele para trazer essa experiência dele aí, para compartilhar com a gente. A palavra é sua aí, Ciro. Tá, bem, obrigado. Boa noite a todos. Assim, eu agradeço muito o convite, porque, como eu disse a você, tudo que envolver desenho, certo? E desenho à mão livre, e desenho de arquitetura, eu sou muito, como você disse, um entusiasta disso. Adoro isso. Eu desenho o dia todo, desenho todo dia. E acho que o mais importante também desse tipo de conversa é porque eu vejo assim que eu vou estar conversando com um pessoal muito mais jovem que eu. E aí é que para mim eu acho que é o legal, porque você tem uma interação muito grande e eu aprendo muito com esse pessoal, muito. Cada palestra, cada aula que eu dou, que eu tenho um contato com o pessoal mais jovem, para mim é um ensinamento, é uma experiência nova que eu ganho. E acho que é um lema que eu carrego sempre comigo, que é que quando você ensina, você aprende. Então, no momento que eu passei a ensinar e distribuir passar adiante o conhecimento que eu tenho, eu acho que eu aprendi mais do que antes de lecionar. Você já falou aí do meu currículo. Eu me formei. Eu entrei na faculdade de arquitetura, para você ter uma ideia, eu tinha 16 anos. Fiz vestibular com 16 anos. Entrei muito novo na faculdade. Na verdade, eu já sabia desenhar. Eu sempre desenhei, desde criança eu desenhava. Mas a faculdade de arquitetura foi muito importante para mim, porque eu acho que a arquitetura é um curso, eu acho que dos mais completos. Acho que um profissional, um arquiteto, se você pensar assim, eu acho que um arquiteto pode projetar qualquer coisa. Ele não precisa saber projetar só uma residência ou só uma galeria de lojas ou coisas desse tipo. Eu acho que um bom arquiteto, eu acho que ele projeta até uma estação lunar, um satélite, alguma coisa desse tipo. Se ele pegar as informações, que faz parte da atividade da gente, pesquisa, ele faz. Então, para o meu desenho, a faculdade de arquitetura foi muito importante. Tá? Eu acho que ele ordenou minha cabeça, mudou a minha maneira de ver as coisas. Eu estudei numa época que não tinha internet, não tinha celular, então tudo era feito à mão livre, tudo. Desde até os desenhos, os trabalhos escritos, os trabalhos teóricos eram feitos à mão, porque na verdade ninguém queria. A única opção que a gente tinha era máquina de datilografar, e ninguém queria apresentar um trabalho com máquina de datilografar, então se escrevia à mão. E era aquela coisa, ou você desenhava, não tinha saída. Então foi uma escola muito importante para mim. Eu me formei, comecei a trabalhar como arquiteto, depois eu parei, me afastei um pouco de arquitetura,
e volto para a arquitetura depois de alguns anos. E aí foi o grande choque para mim, porque eu perdi essa parte onde começaram a aparecer os softwares, a tecnologia toda, entrando na arquitetura e no design. Essa parte eu perdi. Quando eu voltei, ele já estava lá. E o maior choque para mim foi ver que os arquitetos não desenhavam mais. Isso foi uma coisa muito chata para mim. Assim, eu fiquei meio chateado, eu sem entender aquilo, e tive de passar um tempo para poder entender o que é que estava acontecendo. E fui ler, fui estudar, porque como é que pode um negócio desse? Eu entrei numa loja, fui conversar com uma arquiteta de uma loja de imóveis, e sentei na mesa, peguei um papel, comecei a desenhar, e ela não desenhava. E o desenho é o grande fundamento da arquitetura. O desenho é a comunicação entre a gente, entre os profissionais, né? O desenho é a comunicação entre você e seu cliente, você e um pedreiro, um marceneiro, qualquer pessoa que esteja envolvida numa obra ou no projeto. O desenho é a grande ferramenta de comunicação. E nessa época fui lecionar, fui dar aula no curso de interiores do Senac. Só que o Senac, ele tinha uma... Eu gostei porque ele garantiu, assim, me garantiu que o curso ia ser fundamentado em cima do desenho. O fundamento do curso era desenho. Lógico, ninguém ia negar as ferramentas digitais, elas são importantíssimas. A gente não pode deixar de usá-las de forma alguma. Mas tem que saber usar. Cada um tem a sua hora. Então, eu tive experiências muito boas com turmas que eu dei aula de desenho de observação, desenho artístico, de maquete, de geometria, de perspectiva. Então, assim, eu forçava muito a coisa do desenho. E a qualidade dos trabalhos era muito boas, né? Você tinha a qualidade dos trabalhos dos alunos, era impressionante. Porque a base estava no desenho. Não na parte só de representação, mas na parte de criação, na parte de projetar. Você, como eu digo, o projeto, ele está na tua cabeça, mas ele tem que ir para a tua mão, né? Da tua mão vai para uma lapiseira, para um lápis e vai para o papel. Você desenvolve o projeto, né? E depois você vai e usa as ferramentas para você... usa elas como representação. Lógico, né? Aí eu sempre faço um adendo aí, você, hoje em dia, você não tem condições de entregar um projeto muito grande, um edifício com vários andares, né? E desenhar à mão. Não tem tempo hoje. Eu acho que o mundo mudou, a sociedade mudou, certo? As interações entre as pessoas são diferentes da época que eu fiz arquitetura. Então, você tem que ter um software muito bom para agilizar isso, tá? Mas a cabeça da gente continua funcionando, de certa forma, da mesma maneira, certo? Não nessa parte de interação, mas a funcionamento, como eu digo assim, biológico mesmo, né? Neurológico, como você vê as coisas. Então, eu bato muito isso com meus alunos. Vamos projetar. Pense, risque, rabisque. Produza no papel. Quando você está fazendo isso, você está ativando partes do seu cérebro que estão muito ligadas à criatividade. Não fique escravo do computador. Lógico, aí eu sempre bato. Não, ninguém está contra o computador, não é isso. Certo? Mas tem que sair da mão, tem que sair da cabeça o projeto. E eu vejo hoje, assim, infelizmente, muita coisa de projeto muito ruim, qualidade de projeto ruim, muito ruim, porque a pessoa o aluno não, o profissional, está projetando direto do computador. Alguns têm uma capacidade e conseguem, outros não conseguem, a grande maioria não consegue projetar diretamente no computador. Eu acho que uma coisa interessante que você falou, a gente falando de tecnologia, quando você falou do Google Street View, né? Porque nos tempos de hoje, foi uma ferramenta importantíssima o Google Street View. Você passa
a conhecer a sua cidade sem precisar sair de casa. Eu acho que não é o ideal. O ideal é que você saísse de casa para conhecer e sentir o espaço urbano. Isso é importantíssimo. Mas, como a gente teve essa pandemia, e aí eu já vou citar o exemplo do... Tá dando para ver o que eu estou desenhando? Tá sim, perfeitamente. Tá bom? Pronto. Se tiver alguma coisa aqui estranha, vocês me digam, tá? Com essa coisa da pandemia, os grupos, você falou do Urban Sketchers, eu não sei se o pessoal conhece, mas é um grupo de pessoas que desenham, que saem para desenhar em loco, né? Na rua. Eles não puderam sair. E começaram a fazer os encontros de forma virtual. E foi uma grande solução, porque a gente não tinha condição de ir, né? Por causa dessa coisa da pandemia, da gente sair para desenhar na rua. Mas, lógico que eu acho que você, como arquiteto, você precisa sair e sentir a cidade, sentir os espaços. Isso é importantíssimo, né? E ver como é que funciona. Eu acho que é um grande aliado para você como arquiteto. Às vezes eu vou ficar um pouquinho calado aqui, é porque eu fico me concentrando um pouco para desenhar, porque... Mas você pode falar, pode perguntar aí qualquer coisa, tá? Eu só ia comentar, Ciro, que a gente Diga. Marcou até, né, para ir no Pelourinho no sábado. Não sei se vai conseguir por causa da chuva aqui, né? Mas a gente marcou com alguns alunos, porque nem todos estão na cidade, né? Com essa questão do online, muitos estão nas suas cidades, no interior e até em outros estados. Certo. Aí a gente marcou justamente para sentir isso. Acho que Deise quer falar. Pode falar, Deise. Ciro, uma dúvida. Oi. Você está fazendo um desenho de memória ou você está olhando alguma foto? Eu selecionei, certo, algumas referências para a gente trabalhar hoje aqui. Tá certo? Enquanto a gente ia conversando, eu vou fazer um desenho e dentro, em cima do desenho que eu estiver fazendo aqui, vocês podem fazer alguma pergunta. Eu estou vendo a foto, certo? Certo. Eu botei a foto aqui, ela está aqui do meu lado, mas eu tento não olhar muito para ela, sabe? Para, assim, acho que não é nada demais isso, é só para a gente perceber, eu sentir mais o que é essa coisa da emoção do desenho. Eu não sei se vocês estão reconhecendo o que eu estou tentando desenhar aqui. Mas, sim, aí deixa eu aqui tem é porque desenho é uma coisa, é o tipo do assunto que gera muita conversa, né? Gera muita história. Tá, e deixa eu voltar à história do Urban Sketchers. O Urban Sketchers, para mim, também foi outra experiência importantíssima. Porque eu sempre fui um desenhista de prancheta. Prancheta, assim, no sentido de estar sentado numa prancheta, como eu estou aqui, uma cadeira bem confortável, tá? E desenhar. Então, o meu desenho, ele tem um certo nível de acabamento, tá? De detalhamento. E quando eu comecei a participar do Urban Sketchers, eu tinha um temor, que era o seguinte: será que eu vou conseguir desenhar durante o encontro ao ar livre, sentado numa calçada, num gramado ou num banco de uma praça? Será que eu vou ter um resultado tão bom quanto... Bom, assim, para mim, né? Eu não me comparo com... Eu me comparo comigo mesmo, né? Então, assim, é aquela coisa, a gente sai da zona de conforto. De repente, eu saio eu paro de desenhar numa prancheta e vou desenhar no meio da rua. Não tenho apoio para a mão, vou desenhar num sketchbook, num livrinho desse tamanho, sabe? E ainda tinha essa coisa, né? Essa tensão de saber se o desenho, se eu ia gostar. A minha preocupação não era nem com a opinião dos outros, era eu comigo mesmo, sabe? Se eu ia gostar do resultado. E foi muito bom isso. Eu fiquei mais solto, mais livre, mais à vontade para desenhar. Aí por isso que eu falo para os alunos: olha, se você tiver uma chance de desenhar, mesmo que não seja num grupo, mas se você tiver uma chance de desenhar na rua, saia para desenhar na rua. É outra experiência, é outra visão, sabe? Você interage muito mais com o que você está tentando desenhar, que é completamente diferente de desenhar vendo uma foto.
É uma experiência impressionante. E para mim foi muito bom. Tá? Eu estou fazendo esse desenhozinho aqui, né? E você disse que o pessoal, seus alunos são de perspectiva, são de uma turma de perspectiva, e já estou utilizando aqui vários elementos de perspectiva, tá bom? Eu não sei se tá bom o desenho, se tá dando para perceber alguma coisa aqui. Às vezes o desenho não sai tão bom. E eu também sou o tipo da pessoa, se eu for desenhar muito rápido, não sai bom meu desenho. Eu tenho que desenhar devagar. E eu estou desenhando até rápido aqui. Tá? O Rafael quer fazer uma pergunta. Fala, Rafael. Boa noite, Ciro. Boa noite. Eu queria saber o que é isso. É uma caneta nanquim que você tá usando? Pronto. Vamos falar do material. Eu vou desenhando aqui e vou falar do material. Isso aqui é uma canetinha da Unipim, né? Ela é uma caneta de nanquim, só que ela não é ponta porosa. A pontinha dela é de esfera. Certo? Eu gosto dela porque ela é uma caneta grande e rápida. É boa para fazer esse tipo de sketch. Né? Que eu até esqueci de comentar, que eu queria hoje ver se dava tempo de a gente fazer esse tipo de desenho aqui, que é um desenho, um sketch, né? Um desenho esquemático, né? Que a gente usa muito em arquitetura, que a linguagem da gente em arquitetura é esse tipo de desenho. Ela é uma caneta rápida, tem uma pontinha, ele diz aqui que é 0,4, mas ela é bem fininha, ó. Dá para ver que o traço dela é bem fininho, é um traço bom. Eu gosto muito dela. E falando de material, aí tem outros materiais que eu uso. Tem as canetas com ponta porosa, de nanquim, que é essa aqui. Tá? A pontinha dela é porosa. Deixa eu ver outra. Tem os marcadores, que eu vou usar também aqui. Tá? Marcador também, em arquitetura a gente usa muito marcador. Dá efeitos muito legais. E lógico, assim, essa questão do material é uma coisa muito particular. Cada um vai usar o material o equipamento que melhor lhe caber. Agora, eu acho que é importante uma coisa no material é a questão da ergonomia, certo? Eu não gosto, para minha mão, eu não gosto de canetas muito leves. Eu gosto de canetas mais pesadas. Deixa eu pegar outra aqui. A Copic, ela tem uma série de canetas, deixa eu pegar, que é o seguinte, essa canetinha aqui da Copic. Ela é mais pesada que essa aqui. Essa aqui da Copic é de alumínio. E eu gosto das canetas mais pesadas. Então, eu uso muito essa caneta da Copic. Ela tem outra coisa interessante. Esse tipo de caneta aqui, ela é descartável. Se a ponta desgastar ou a tinta acabar, você perde a caneta e joga fora. Essa caneta da Copic, não. Você pode trocar só a ponta. E como eu uso muito, eu desenho muito, as pontas elas acabam muito rapidamente. Então, você tira a ponta e bota outra nova. E ela tem uma carga aqui dentro. Você também tira aqui, se acabar o nanquim, você tira a carga, compra a carga e bota outra. E tem sempre a caneta. Os marcadores da Copic também, eles são recarregáveis e você troca a ponta, se caso a ponta se desgastar. Mas essa coisa de material, como eu disse a você, é uma coisa muito particular, né? Cada um vai usar o material que melhor funcionar para você, né? E principalmente em relação ao tamanho da sua mão, né? Que você acha confortável. Tá. Eu estou fazendo esse sketchzinho aqui rápido, e a gente estava falando da questão de perspectiva, né? Eu acho que perspectiva, vocês sabem, alguém sabe me definir o que é perspectiva? Ou melhor, alguém sabe me dizer o que quer dizer o nome perspectiva? A palavra perspectiva, o que quer dizer? Alguém sabe? Alguém pode responder? Todo mundo calado. Vamos deixar para a turma aí, para o pessoal externo, vamos ver o que sai. Vamos ver aí se alguém fala. Ninguém falou, não? Ninguém quer chutar nada, não? Assim, então, não o que é a palavra perspectiva, mas o que é perspectiva.
Alguém sabe? Oi. Dava tempo até de procurar aí, né, no Google. No Google. Gustavo falou deformação. Pronto, deixa eu anotar aqui. Teve Gustavo disse o quê? Deformação. Deformação. Pronto. Rafael vamos falou. falando. Falou. O que Rafael falou? Cadê? Representação. Para mim é quando Falou. sai do 2D para o 3D. Isso. Uma representação. Falou de percepção também. Percepção, em 3D. representação. Juan falou de Percepção. ponto de vista. Ponto de vista, ótimo. Letícia falou de profundidade. E Cis é uma projeção de uma percepção. Certo. Ótimo. Olha aí. A gente junta tudo isso aqui. Modo de ver um objeto em 3D também. Isso. Tá. Então vamos falar aqui. Vamos juntar isso tudo e vamos ver se a gente chega a um consenso do que é perspectiva, né? A palavra perspectiva, ela quer dizer ver através de. Certo? Aí eu vou parar um pouquinho aqui esse desenho, daqui a pouco eu volto para ele e vou fazer um esquemazinho aqui do lado. Tá? Vamos ver se dá para ver isso aqui. Dá para ver isso que eu estou desenhando aqui ou está muito pequeno? Dá para ver sim. Dá para ver? Então, a palavra perspectiva quer dizer isso, ó, ver através de alguma coisa, ver através de. Tá? Então, quando você está fazendo uma perspectiva, é como se você estivesse desenhando ou observando algum objeto que está aqui, eu não sei o que é, pode estar em qualquer lugar, através de um quadro. Tá? É uma coisa, às vezes, para o pessoal novo, assim, não é subjetivo, ao contrário, né? Isso aqui é muito técnico. Mas é como se você pegasse esse objeto e desenhasse aqui nesse quadro. Esse quadro nada mais é que esse desenho que eu estou fazendo aqui. Tá? Eu não vou me deter muito em detalhes muito técnicos, não. Para a gente não. Eu queria fazer uma coisa mais intuitiva, tá? Isso é só para definir o que é a palavra. A palavra quer dizer isso, né? Ver através de. E essas palavrinhas todas que vocês falaram aqui, tem tudo a ver com perspectiva, né? Vamos começar aqui com uma que disse aqui, deformação, né? Veja que eu comecei a desenhar esse casario aqui, tá? E eu não sei se dá para perceber, mas ele está se afunilando, né? As coisas estão ficando distantes de mim, de mim, assim, eu que estou vendo essa cena, e elas estão ficando menores, pequenas. Então, ponto de vista, né? E deformação, são duas coisas que a gente já usou aqui. Ponto de vista, sou eu, é a minha posição que eu estou vendo a cena, que eu estou desenhando. Tá certo? E a deformação, as linhas que, na verdade, elas são paralelas, porque se eu fosse desenhar a fachada dessa igreja, provavelmente, né, ela seria assim, né? Toda paralela, né? Alguma coisa assim, eu vou fazer rapidinho aqui só para não... As linhas dessa igreja enfaixada, elas são todas paralelas. Concordam comigo? Ou alguém discorda? Mas quando a gente vai fazer isso em perspectiva, essas linhas se deformam, elas começam a tender a se encontrar em um determinado ponto. Outra coisa importante vocês entenderem é que perspectiva é um fenômeno que ocorre dentro do seu olho. Por causa da forma que o olho humano capta as imagens, é que acontece a perspectiva. Porque ela não é assim. Essa construção não é assim. Ela é assim. Ela é toda paralela, reta aqui, né? Ela são formas geométricas, né? E aqui ela se deforma. Isso acontece dentro do seu olho. E daí é que vem a grande dificuldade do aluno desenhar em perspectiva. É começar a mudar a maneira de ver as coisas. Por quê? Porque o cérebro da gente vai querer que você desenhe dessa forma. E não assim. Mas você vê assim. Então, é uma coisa meio complicada, meio subjetiva para vocês começarem a entender, tá? Mas é importante começar a entender isso. Alguma pergunta? Posso
seguir adiante. Alguém quer falar alguma coisa? Estamos sem pergunta agora no chat, Ciro. É bem interessante que você colocou, né? Uma briga entre o que eu sei e o que eu estou vendo, né? Isso. Porque, aí eu vou voltar para cá. Eu vou dar um exemplo que eu sempre falo, da cadeira. É muito comum eu chegar no curso e fazer para um aluno, do nada, assim, eu digo para o aluno, desenha uma cadeira. Que cadeira? Qualquer cadeira, do jeito que você quiser. A tendência é ele fazer a cadeira assim, ó. Ele tenta fazer isso aqui, assim, ó. Dá para ver aqui a cadeirinha que eu desenhei? Sim. Essa visão aqui é o cérebro. Deixa eu pegar minha caixinha aqui, ó. Isso aqui tá um cubo, né? Ele tá, se eu botar nessa posição, ele está em perspectiva. Mas o cérebro, ele não entende essa deformação. Ele força você a desenhar assim, como a figura é. Então, a minha luta com os alunos é que como é que eles vão desenhar assim? Né? Porque ele fez a cadeira assim, mas o mais comum, o ponto de vista mais comum que a gente vê uma cadeira é nessa posição aqui, né? Só que o que acontece, e a neurociência já prova isso, o cérebro não entende, não deixa você fazer isso, por quê? Porque ele acha que esse espaçozinho é muito pequeno e você não consegue sentar. Aqui você consegue sentar. Então, quando está em perspectiva, que está assim, né? Vê que essa distânciazinha está pequena aqui, está apertadinha, aí o cérebro diz, não, você não vai conseguir sentar aqui. Você precisa desenhar assim, porque aí tem espaço para você sentar. É muito interessante isso. Mas o que ocorre quando a gente está tentando desenhar, quando os alunos estão tentando desenhar. Outra coisa interessante, eu volto para dar um exemplo aqui desse desenho. O que acontece às vezes o aluno faz até uma perspectiva que ela está até organizada. Tá? Mas ele vai fazer a calçada, essas linhas da calçada deviam estar aqui, assim, ó, nessa direção. Aí ele tenta fazer assim, ó, e fica estranho, né? Por quê? É a mesma explicação. O cérebro não entende a calçada assim, tão deformada. Ele quer que você vire e veja ela como ela é na realidade. Então, essa briga tem algumas coisas, eu vou dar aqui algumas saídas para isso. Uma saída interessante é você desconstruir a figura. Aí eu digo, vamos desenhar a perspectiva de uma cadeira, vamos. Mas você não vai dizer ao seu cérebro que vai desenhar uma cadeira. Primeira coisa, não diga que é uma cadeira. Não dê nome às coisas quando você for desenhar. Porque se você der nome, você vai desenhar a cadeira que está na sua cabeça, e não a cadeira que você está tentando desenhar, o que você está vendo. Tá? Primeira coisa é essa. Toda a educação da gente é muito em cima da fala. Então a gente tem 1000 símbolos na cabeça, e esses símbolos são muito fortes. Aí, voltando aqui, que é outro exercício que eu faço, eu digo aos alunos, desenhe uma casa. A grande maioria desenha essa casinha assim. Isso aqui, ó. Ainda bota a chaminé com a fumacinha. É muito forte esse símbolo da casa, certo? E isso está na cabeça da gente desde criança. Todos esses símbolos estão na cabeça das pessoas desde criança. E chega uma hora que você é adulto e você tenta desenhar e você não consegue fugir disso. Então você tem que fugir do símbolo para começar a desenhar, tá? Aí eu digo assim, vamos fazer uma cadeira, tá? Aí eu digo, primeiro você vai desenhar isso aqui, ó. Um losango, como se fosse um losango, meio deformado. Né? Isso aqui, uma figura plana. Eu não estou pensando numa figura tridimensional. Eu digo, desenha uma figura plana. Aí ele desenha. Eu disse, pronto, a cadeira está pronta. Como está pronta? Bom, se você fizer isso aqui, está pronta a sua cadeira. Então, pensar essa outra figura aqui atrás, o encosto também, como uma figura plana. Você desconstrói a imagem da figura tridimensional, passa para uma figura plana e chega na figura tridimensional. Isso aí é coisa
mais importante para você fazer, porque se você for pensar nela como volume, você não vai conseguir desenhar. Isso é uma das saídas, né? Desconstruir a figura. Quando eu estou fazendo qualquer desenho, eu não penso, nesse primeiro estágio, eu não penso no volume em si. Eu penso nas linhas. Eu estou apenas fazendo linhas, que é outra saída interessante, é fazer linhas. Pensar que todo desenho é linha. Está aqui esse cubinho. Eu vou desenhar ele, né? Eu entendo o contorno dele. Isso é linha, linha, linha. Tá? E eu consigo reproduzir ele pensando em linhas. Eu estou vendo isso aqui, ó. Vai sair um pouquinho diferente do que está aqui, mas eu estou vendo isso aqui. Eu apenas penso na linha que eu estou vendo. Se eu for pensar no volume, eu posso errar. Então eu penso em linha. Depois eu vou tratar esse volume, né? Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar um marcador. Depois eu vou tratar esse volume. É porque daqui de onde eu estou vendo a parte de baixo. Aí vocês não estão vendo. Aí eu vou tratar essa parte aqui. Vamos tratar a superfície. Esse lado está iluminado, esse lado não está. Eu vou tratar isso aqui, né? Certo? Aí ele começa a se tornar uma figura tridimensional para mim, na minha cabeça. A parte de baixo também está escura. Eu faço isso. É porque daí onde vocês estão vendo, eu estou vendo assim, estou vendo aqui a parte de baixo dela. Tá certo? Isso é uma das saídas que você podia usar para fugir dessa coisa do símbolo. Aí, voltando aqui ao nossas falando, ponto de vista, tá? O ponto de vista, que é o lugar de onde eu estou vendo a cena. Tá certo? Eu posso mudar o ponto de vista. Eu posso me movimentar. E o interessante da perspectiva é isso, é você brincar. Você pode brincar com perspectiva, né? Você se movimentar à vontade, mudar o ponto de vista. Deixa eu ver se tem outra aqui. Reprodução em 3D. Né? Percepção. Reprodução em 3D, né? Tá certo? Porque aqui eu só tenho nesse caso aqui, eu tinha uma altura e tinha uma largura. Aqui eu vou ter profundidade, né? Falar aqui profundidade também. Isso aqui são vários elementos, né? Várias características da perspectiva. Então, a gente já viu um aqui, a deformação, né? As linhas que são paralelas entre si, ó, elas tendem a se encontrar em um determinado local, mas tem que ser linhas que são paralelas entre si. Então, dá essa deformação, né? Vai parecendo um cone, né? Quando vocês forem estudar a perspectiva cônica, tem a ver com isso. O que está se afastando da gente também vai diminuindo de tamanho. Tá? Tudo que está perto do objeto. Joana, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode ser agora? Pode fazer. Vamos lá, Joana, abre o microfone. Boa noite, Ciro. Boa noite. Eu queria te perguntar, quando você está desenhando, você busca o ponto de fuga ou você vai indo mais por uma intuição? Assim? Você procura o ponto de fuga ou é mais... Eu faço as duas coisas, tá certo? Nesse sketchzinho que eu estava fazendo aqui, eu estava olhando aqui a referência e fui intuitivamente, né, seguindo aqui ó, a direção dessas linhas, né? Lógico que não vai ficar perfeito. Se eu botar uma régua aqui, não vão se encontrar no ponto de fuga, né? Mas como é um sketch, né, é um desenho bem à vontade, eu apenas induzo a linha para chegar aqui no ponto de fuga. Tá certo? Dependendo do tipo de apresentação, do tipo de desenho, se eu for fazer um trabalho de ilustração arquitetônica, que é um trabalho que eu faço perspectiva exata, tá certo? Aí eu marco os pontos de fuga, eu marco linha de horizonte, eu vejo a altura do observador, tá? Aí eu uso os pontos de fuga. Isso num trabalho de ilustração arquitetônica, que é um tipo de trabalho mais exato, mais delicado, mais não digo perfeito, né, mas bem elaborado. Um sketch desse tipo, não. Eu não ia me preocupar em marcar o ponto de fuga, mas eu vou corrigindo, certo?
vamos dizer, essa linhazinha aqui, ela está passando aqui. Essa está mais baixa, ela devia estar aqui em cima. Essa borda aqui da torre da igreja. Então, isso aqui eu vou corrigindo. Naturalmente, a gente vai corrigindo aqui, porque isso é um sketch. Aí dá para o alinhamento do final das portas, ó, dessas portas. Elas tinham que estar todas iguais aqui, ó. Pelo menos ali, né? Elas estão aqui, essas estão na mesma altura. Então, tinham que estar todas iguais. Aí eu vou corrigindo isso, dependendo do tipo de desenho. Principalmente se for um desenho de Urban Sketchers, se eu estiver fazendo isso por observação, aí eu sigo naturalmente. E acho que, deixa eu só completar, em arquitetura, a gente tem que aprender a fazer os dois. A gente tem que ser intuitivo e tem que ser analítico também. Você tem que saber que existe um ponto de fuga. Você pode até não usar, sabe? Mas essa parte de geometria da perspectiva ajuda você muito no desenho de observação. Tá? E o de observação vai ajudar você na parte de geometria. Eu acho que você tem que juntar os dois. Tá certo? Tem mais alguma pergunta? Não, eu ia agradecer, sabe? Obrigada. Tá. Aí eu queria ver assim. Aí a gente falou aqui de ponto de fuga, né? Já que a gente está falando dos elementos da perspectiva. A gente falou de ponto de fuga, que é uma linha, ou que é um ponto onde as linhas que são perpendiculares, os que são paralelas entre si, vão se encontrar. Quando a gente está fazendo... Vocês no curso de arquitetura acho que vão ver alguma coisa de interiores, né? Vocês vão ver desenho de interior, né? Às vezes você está desenhando, olha, você vai fazer uma perspectiva de interior. Deixa eu centrar aqui. Isso aqui é um esquema muito comum em perspectiva de interior. Imagine isso aqui, um teto, duas paredes e um piso. Tá? Essas linhas dessa parede aqui, ó, elas vão tender a se encontrar num determinado ponto. E essas duas linhas de cá vão tender a se encontrar num determinado ponto. Veja que eu não precisei marcar os pontos. Eu intuitivamente inclinei aqui e imaginei que elas vão se encontrar. Tá certo? Se eu quisesse colocar uma cama nessa situação aqui, vê, o que é que eu faria? Essa linha aqui não é paralela a essa, então ela vai tender a ir para esse ponto de fuga aqui do lado esquerdo. Tá? Imagine também que essas linhas que estão aqui, elas funcionam como um leque. Elas vão se abrindo. Então, se essa linha está indo nessa direção, essa que está mais embaixo vai inclinar mais aqui. Então, ela vai fazer mais aqui assim, vai se abrir mais. Tá? Olha. Essa aqui é paralela a essa, vai para o outro lado. Para o outro ponto. Veja que eu tô querendo ser intuitivo e não muito teórico, certo? Para a gente entender isso aqui. Olha. A perspectiva, quando eu não sei o que falou de deformação, é muito comum em perspectiva, tudo que fica muito próximo de você, ou fica muito próximo do ponto de fuga, ele tende a deformar. Então, a câmera já vai ficar mais deformada aqui, mas que era uma coisa que antigamente se evitava muito, só que eu acho bonito, eu não acho feio, não. Quando tem essa deformação, assim, ela está bem próxima, que eu acho que dá um efeito legal. Tá? Você quer fazer um encosto aqui atrás da cama? Ó. Digamos, se você quisesse botar réguas de madeira aqui, ó. Tá dando para ver o desenho, Ana ou Luciana? Eu fico preocupado se... Tá certinho, está bem centralizado. Tá. Como eu disse, se eu pegar um esquadro aqui, eu vou corrigir, mas meu objetivo aqui não é fazer um desenho perfeito, é entender como funciona essa coisa da perspectiva. Tá? Aí eu quero botar uma mesinha aqui de cabeceira, vê. Como ela está muito próximo do ponto de fuga, essa borda dela vai distorcer mais ainda aqui, ó.
vai ficar mais distorcida. Aí, como eu disse, isso era uma coisa antigamente que não se gostava muito de fazer, mas eu acho muito legal isso, dá uma deformação. Eu acho que deformava até mais aqui, sabe? Olha. E o que eu gosto de perspectiva e de desenho é isso, é que você pode brincar com isso. O interessante é você tornar o desenho uma coisa lúdica e não uma obrigação. Essa linha aqui está me incomodando um pouco aqui, ó. Eu vou tender a ajeitar ela aqui, sabe? Aí tá, e tu quer botar uma janela aqui. Você coloca, qual é o problema? Você faz o que quiser na perspectiva, desenha o que você quiser. E isso aqui tem tudo a ver com a fase de projeto que eu falei, que é a fase que você vai brincar com a criatividade. Ah, eu não quero a janela aqui, você risca e faz outra. Isso é que é o bom do desenho, né? De perspectiva, você projetar desenhando. Aí você diz, não, vamos botar aqui um abajur. Você bota. Travesseiro na cama. Quem tem o domínio de fazer um desenho consegue projetar e consegue conversar com o cliente com muito mais facilidade. Isso aí, Portela. Olha, eu já dei aula a escritório de arquitetura que me contratou para ensinar os arquitetos do escritório a desenhar, porque eles estavam com dificuldade de conversar com o cliente. Assim, sentar com o cliente e fazer um rabisco desse aqui, sabe? Olha, o teu quarto vai ficar assim, a minha ideia é fazer isso aqui, tá? Eles têm uma dificuldade muito grande e eles estavam perdendo clientes por causa disso. Simplesmente fazer um desenho básico, não é nada. Veja que eu não estou fazendo nada demais aqui, tá? Para o cliente, essa coisa do desenho é muito lúdica, sabe? E tem um detalhe, uma comparação que eu faço de um desenho desse tipo com um desenho renderizado. Tá? É uma opinião muito, muito minha. Eu acho os renders frios, eles não têm expressão, tá? Se uma pessoa faz um render, eu não consigo identificar quem fez. Mas se você vir meu desenho outra vez, você vai identificar quem é meu desenho pelo traço. Eu consigo identificar o desenho do Luciana pelo traço do desenho de Luciana. Porque ela vai expor, quando você está desenhando, você expõe muita coisa da sua personalidade. Tá? E essa coisa é muito interativa com o cliente, ele gosta disso. Tem outra coisa importante que eu vi que aconteceu com grandes empreendimentos, com imobiliárias em São Paulo. Isso é um exemplo que eu tenho de São Paulo. Eles criavam um determinado empreendimento, faziam um render, faziam uma perspectiva ultra realista, tá? E vamos admitir assim, a bordinha da cama lá no projeto, no desenho dele, era de madeira. Tá? Essa parte da cama aqui era uma madeira. Quando o cliente vê aquela madeira que está ali renderizada, altamente hiperrealista, no cérebro dele vai entrar exatamente aquela madeira. Então, quando o cara for entregar o projeto, ele vai querer aquela madeira que estava ali. Quando você faz um desenho desse aqui mais esquemático, tá? Pode ser qualquer madeira. Mesmo que eu chegasse aqui e fizesse assim, deixa eu pegar. Ó. Se eu fizesse isso aqui, ó. Então ele já vai entender. Basta isso aqui, ó. E é um traço rápido que eu estou fazendo, não estou fazendo nada elaborado. Ele vai entender que a cama que eu estou vendendo a ele é uma cama de madeira. E pode ser várias madeiras. E você vai especificar depois que madeira é essa, lógico. Você não vai enganar o cliente. Você vai dizer que madeira. Certo? Só que eles estavam tendo muito problema com isso. Porque o cliente queria exatamente aquela madeira que estava no desenho. Que estava no render. Isso é muito interessante, Ciro, porque a madeira que está no render, ela não existe, né? É uma madeira digital. É tipo essa coisa, né? As pessoas procurando um ideal de beleza que só existe no Photoshop, né? E isso vender uma coisa que não existe na vida real, porque a vida real
não sai de dentro do computador, são materiais que existem no mundo, né? E nunca vai ser a mesma coisa. Você matou a charada. O problema é esse. Ele vai exigir um determinado produto que não existe. Eu tive no condomínio que eu moro, quando a construtora foi entregar o condomínio, teve esse problema, porque o encarte que eles deram, né, com fotos da área de lazer, eram perspectivas hiperrealistas. E na hora que foi entregar o condomínio, tinha uma senhora que veio com o encarte na mão e disse: olha, o que você está me entregando não está aqui. Essa foto não está ali fora. Vem cá, e pegou o cara da construtora, levou lá para o cara ver. Olha, esse postezinho aqui não é igual a esse que você batia aqui. Não é igual ao que está no desenho. Ou desenho, me desculpa, na imagem que você fez. Você me vendeu. Aí o que acontece? Eu não sei se vocês conhecem um arquiteto lá de São Paulo, desenhista, um dos grandes ícones do Brasil de desenho de ilustração de perspectiva, Bazek. Pronto, Bazek, ele era contratado e ainda é contratado por imobiliárias e construtoras para fazer esse tipo de desenho de ilustração arquitetônica, né, para vender os projetos. Porque é uma maneira da incorporadora se garantir. E eu acho que, além disso, tem essa coisa da interação com o cliente. Outra coisa que eu acho interessante é que quando eu fiz esse desenhozinho aqui, que eu fiz essa cama de madeira, a cabeça do cliente, ele vai imaginar uma centena de madeiras diferentes. Sabe? Então, você já trabalha a cabeça do seu cliente para pensar que tipo de madeira vamos usar aqui. Vamos discutir isso. Você tem mais abertura, né? O desenho vira um campo de discussão, né? E não algo fechado. Isso. É muito mais interativo. Eu gostei dessa palavra que você usou também. É mais aberto. Não é uma coisa impositiva. Certo? Deixa eu pensar aqui. Tá. Aí eu vinha falando dessa coisa de deformação, né? Vejam aqui que está tudo deformado e que essa deformação, como eu disse, ocorre dentro do olho da gente. Uma coisa importante de perspectiva, eu já fiz alguma coisa aqui, né? O desenho estava muito branco, mas eu botei uma cor, luz e sombra. Sabe? Importantíssimo em perspectiva é você trabalhar luz e sombra, mesmo que não seja uma sombra exata, tá? Mas você fazer alguma coisa desse tipo assim. Eu não fiz uma janela aqui, tá? Isso é um quarto. Então a luz está entrando aqui na janela. Se a luz está entrando aqui na janela, nessa direção, essa borda aqui da cama não recebe luz. Tá bom? Aí o que a gente faz? A gente trata isso. A gente trata as superfícies dentro de uma coerência. Tá? A luz, eu tratei essa superfície, entra essa lateral aqui, eu trato também. Tá certo? A lateral aqui do meu abajurzinho, eu vou tratar também. Os travesseiros, toda a lateral dele aqui, ó, que não está levando luz, não precisa ser uma sombra exata. Tá certo? É apenas um tratamento da superfície para que o desenho, assim, quando você está fazendo isso, o desenho começa a soltar do papel. Tá? Imagine você desenhando isso na presença de um cliente. Você ganha o cliente. É diferente você chegar como Ana disse, você chega com o papel pronto, tá, entrega lá, o cara olha e tá. Aqui não, você vai desenhar e vai discutir com ele, você tem certeza que você ganha. Outra coisa que os escritórios de arquitetura hoje estão fazendo, além de ter uma etapa dessa de esboço, de rabisco, ele faz uma etapa seguinte de ilustração arquitetônica e presenteia o cliente com uma perspectiva bem feita do ambiente. Pode ficar certo que você vai ganhar o cliente. Tá. Deixa eu ver mais aqui o que a gente podia fazer. Tem alguém... Tem uma perguntinha aqui. Ela é sobre a Shura, como você trabalha com aquarela. Foi a Cis que fez a pergunta, Cis Minerva. Ela disse que eu fico babando nas suas aquarelas e queria uma dica de como começar. Eu gosto muito de fazer achuras
mas vi que nas aquarelas elas ficam com uma textura diferente. É um erro meu ou realmente não dá para combinar os dois? Ou eu preciso aquarelar e depois fazer as achuras? Ela está sem microfone. Vamos dar um exemplo. Esse trabalho com marcador é muito parecido com o trabalho com aquarela. E vê como é que é o nome dela, Luciana, por favor. Cis. De quem fez a... Cis. Você vê que quando eu desenhei, eu fiz achuras aqui, ó. Eu fiz textura aqui, ó. E passei o marcador por cima. É perfeitamente compatível você fazer os dois, tá? Tanto em aquarela quanto com marcador. Eu até separei, eu queria ver se dava para fazer, a gente fazer uma aquarela ali, aqui. Tá? Se você quiser, eu faço até logo. A gente podia fazer um exemplo para mostrar isso a ela. Tá? Nessa lateralzinha aqui, ó, que está mais escura, eu posso fazer uma achura aqui bem juntinho para reforçar a sombra. Ó. Aqui, nessa borda dessa gaveta, cadê o... Perdi o lápis. Olha, tá aqui. Essa borda aqui, vamos dizer, eu quero esse mesmo material, essa mesma madeira. Ó. A achura, eu pintei por cima e a achura ficou aparecendo. Então é perfeitamente possível fazer isso. Não, aí eu vou pegar uma aquarela para a gente fazer. A gente podia fazer uma aquarela para mostrar isso. Tá? Mas eu queria reforçar essa coisa do tratamento da sombra. Se você quiser fazer uma sombra mais exata, aí dá. Assim, a luz está entrando aqui. Então, provavelmente, ó, ela vai dar uma sombra dessa cama aqui assim. Ó. Eu acho que faz uma coisa mais ou menos assim. Ó. E dessa mesinha, né? Pode ser que dê uma sombra. Acho que vai dar isso aqui, ó. A parede continua aqui, ó. Talvez dê uma sombra desse tipo aqui. Deixa eu marcar ela aqui para ver se ficou bom. Eu estou fazendo essa sombra aqui também meio na intuição, viu? Não é nada muito certo, não. Viu? Mas que já dá uma... A gente, assim, já solta a figura do piso. Olha. E a sombra ainda sobe aqui, né? Na parede, ó. Acho que tá dando para ver bem aí, né? Dá então, sim, a gente sempre comenta essa questão, gente, sombra, precisa fazer uma sombra para dar vida, tanto de interior quanto de exterior, né? Sem a sombra não dá uma vida. Perspectiva e sombra são duas coisas que andam próximas, andam juntas. Aí eu vou voltar para aquele outro desenhozinho que eu comecei a fazer, a gente pode fazer isso aqui. Você vê que eu fiz esse sketch, né? Mas está todo muito chapado, né? Eu posso definir, assim, o desenho é meu, eu posso dizer a direção que a sombra, em que direção a luz está vindo, né? Você define a direção da luz e trabalha isso. E assim, eu gosto de ser coerente, né? Aí eu vou dizer que a luz está vindo, sei lá, por trás da igreja. Então essa parte dela aqui, ó, ela vai ser toda sombreada. Ó. Os planos paralelos, eles são equivalentes. Então, essa lateral dela aqui também vai ser sombreada. Veja, uma coisa simples. Eu não estou fazendo nada elaborado, mas veja como já soltou o desenho do papel. Essa casinha aqui que tem essa lateral também, ó, vai seguir a minha coerência. Você tem que ser coerente quando usar sombras, né? Essas casas aqui, ó, que estão paralelas a essa borda, deviam ser todas sombreadas. O que está vindo de frente, a luz está pegando de frente, e ela você deixa branco. E solta, né? Solta o desenho do papel. Isso é o que eu acho mais impressionante desse tipo de... Quando a gente usa sombra. Tá. Ciro, Cis Minerva pergunta se dá para combinar aquarela com marcador. Aquarela com marcador. Vê só. O marcador, a tinta do marcador é uma tinta base álcool. Certo? O papel do marcador é esse tipo de papel que eu estou usando. Ele é um papel, é um sulfite, certo? Mas ele é grosso, é um papel de 180 gramas. Veja que eu fiz esse desenho aqui,
e a parte de trás dele borrou, ó, sai aqui, ó, olha, tá vendo? A tinta do marcador passa no papel. Se for um papel fino, você está perdendo tinta. Tá? Passa e pega na mesa. É uma tinta muito fina e é a base álcool. Tá? O papel da aquarela, ele não é tão liso. O papel de marcador é liso, ele é muito liso. O marcador precisa deslizar bem. Mesmo usando qualquer uma das pontas, mesmo você usando essa ponta chanfrada, certo? Olha. Ou usando a ponta que é tipo um pincelzinho, ele trabalha melhor com o papel liso. Eu estou fazendo uma comparação assim para a gente chegar numa conclusão, porque eu nunca usei os dois, mas vamos concluir, tá certo? O papel de aquarela é um papel mais grosso, aguenta muita água, certo? E ele tem uma certa textura, que eu não sei se o marcador ia deslizar bem, tá? Eu também não sei se quando bater água aqui da aquarela, se essa tinta vai sair. Vamos fazer uma experiência aqui. Deixa eu pegar a água aqui, tá? Já que Cis falou, eu não sei se sai. A canetinha não, a caneta não tem problema. Ela é feita, você pode botar água aqui que a tinta não sai, ó. Eu não sei se a água do marcador não sai, mas mancha, ó. Ele já ficou meio estranho a cor dele aqui, ó. Aí é uma coisa, eu acho que você tinha que testar isso para ver se fica bom. O que eu já vi muito é aquarela com lápis de cor. Aquarela e lápis de cor se usa muito. Tá? Eu acho que combina bem. Tá? Tanto quanto a aquarela com nanquim, né? Que como você demonstrou, o nanquim também não sai. O que eu faço? A aquarela que eu faço, já que estamos falando de aquarela, deixa eu pegar uma aqui, que eu já deixei uma adiantada aqui. É o seguinte. Tá. Vê. Acho que dá para ver aqui. Eu acho a aquarela uma técnica sensacional. E uma das coisas que eu aprendi muito na faculdade foi isso, essa coisa de ilustração de arquitetura com aquarela. A aquarela que eu faço, que a gente usa em ilustração de arquitetura, ela tem o contorno. A gente desenha com a canetinha, tá? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Eu já fiz o desenho a lápis aqui para adiantar, tá? Mas o que é que a gente faz? A gente faz, ó, o contorno com a caneta. Eu não vou fazer muito exato aqui, não. E esse nanquim aqui desse tipo de caneta não sai quando você passar a aquarela. Lembrando, né, Ciro, como você já falou, a aquarela pede papéis específicos, né? Você não pode passar aquarela em qualquer papel, porque vai enrugar, pode até rasgar, né? Vai deixar o papel todo deformado. Isso mesmo. A gramatura de um papel de aquarela tem que ser pelo menos 300 gramas, certo? Não deve, né? Você pode até usar papéis mais finos, mas o melhor é que é a partir de 300 gramas, a gramatura dele, certo? Se você puder usar um papel de algodão, também 100% algodão é melhor. São papéis mais caros, mas é interessante. São papéis que o pigmento ele adere melhor nesse tipo de papel. Então, na faculdade, eu trabalhava muito com esse tipo de desenho de arquitetura, que não é tão convencional, porque a aquarela mais tradicional, mais convencional, você faz a lápis e já pinta com o pincel, você não tem contorno, tá certo? Mas como eu trabalhei na faculdade e depois fiquei trabalhando com ilustração de arquitetura, eu gosto do contorno, sabe? Desculpa, você me desculpa eu ficar calado um pouquinho, é porque eu me concentro aqui para não errar o traço. Vou fazer bem rápido para não
Agora, lógico, assim, a aquarela é uma técnica que demanda um certo tempo, porque tem horas que você precisa esperar o papel secar, às vezes você umedece o papel antes de começar a trabalhar. A gente falando em perspectiva, eu estou fazendo uma coisa aqui. Quando a gente fala em perspectiva, também principalmente na parte da arquitetura, existe uma coisa que eu gosto de, um termozinho que eu gosto de usar assim, que é a parte da representação gráfica. Às vezes você precisa ser esquemático, você não precisa representar as coisas exatamente como são. Tá? Eu estou fazendo uma esquadria aqui, mas veja, eu não cruzo as linhas da esquadria. Pode ser que até no desenho, ou na obra mesmo, lá na cena real, isso dá um efeito gráfico interessante. Ó. Eu venho, paro o traço aqui, ó. Eu não vou cruzar, ele vai passar aqui. Ó. Você faz a espessura da esquadria, e como efeito gráfico, isso é muito interessante. Tem que ser bem juntinho. Eu já errei, ó, já ficou meio pesado aqui. Aí eu solto aqui também, ó, nessa borda. Perspectiva, olha, ponto, a pergunta que a menina fez, olha, ponto de fuga, ó, a linha se deformando, ó. Essas linhas aqui são paralelas, elas vão tender a se encontrar num ponto. Tem uma... Vou fazer logo uma planta que tem aqui na frente. Outra coisa que eu gosto muito de desenhar é vegetação. Acho que vegetação é outra coisa importante, tão importante quanto sombra em desenhos de perspectiva e desenho de arquitetura. E também veja que eu estou fazendo a vegetação aqui de uma certa forma esquemática, né? Vocês estão reconhecendo o que eu estou desenhando aqui? Vamos ver aí, pessoal. Vamos ver aqui o Alguém chat, sabe? ver se se animam. Alguém sabe o que é que eu estou desenhando? Bruno disse alguma obra de Lelé. Sara? É O isso Sara mesmo. também, Pedro É o falou. Saara. É isso mesmo. Aí, aqui eu dobrei a linha, mas aqui ó, tá tão longe que é um efeito em perspectiva que não dá para eu dobrar. Eu faço uma linha só aqui, a esquadria. Que ela fica tão pequenininha, né? Tudo que está se afastando de você vai diminuindo. Então a espessura diminui e eu não dobro essa linha aqui. Eu vou deixar um traço só. Interessante, Ciro, que esse é um conteúdo até que a gente apresentou, né, na nossa turma, assim, falando que a perspectiva não é só geométrica, né? Existe uma perspectiva atmosférica, né? Tem a simplificação das Sim, texturas, ou isso. mudança de textura, simplificação de linhas, né? E você está demonstrando aí, aqui ao vivo agora. Essa coisa da profundidade, principalmente quando você vai fazer algum skyline, alguma perspectiva aérea, alguma coisa, você trabalha muito com essa coisa, porque tudo que está se afastando da gente diminui e também perde definição. Né? Perde definição, perde cor. As coisas vão tender a ficar mais azuladas, mais acidentadas, né? Deixa eu botar umas plantinhas aqui, ó. Então, as plantas também, eu vejo, às vezes, os alunos tentando fazer folhinha por folhinha. Às vezes não vale a pena. Às vezes vale, né? Mas fazer esquemático, ó, faz uma massa, dá mais efeito você fazer uma massa na vegetação do que você tentar fazer folhinha por folhinha. Certo? Tá. Deixa eu ter uma linha aqui.
Outra coisa, eu sou muito lento para desenhar, viu? Eu sou muito lento, eu desenho muito devagar. Era outro temor que eu tinha quando eu fui para o Urban Sketchers. Se o grupo ia esperar por mim. Porque tem é uma tradição assim dos grupos de Urban Sketchers, quando você termina o encontro, você se reúne, mostra os desenhos, fotografa os desenhos, posta no Instagram, né? E carimba, cada desenhozinho sai com um carimbo do encontro. Aí eu disse, não vão esperar por mim, eu estou perdido, eu desenho muito devagar. Mas aí o que é que eu fiz? Eu chego antes. Eu chego 1h30, 1 hora, sento lá e começo a desenhar. E quando o pessoal termina, eu termino junto com ele. Ciro, nesse desenho especificamente, você fez um desenho inicial em lápis, né, preparando para essa finalização, né? Você fez assim, esquemático em lápis. Isso. E nos encontros, você faz isso também? Você começa Também. com lápis? Também. Faz um estudo da edificação? Faço. Você costuma ver de vários ângulos antes de começar a desenhar? Como é que você faz? Como é que é o seu procedimento em campo? Essa é uma das razões que eu chego mais cedo. Eu ando... marcamos o último encontro no Alto da Sé, lá em Olinda, que é uma área histórica, né, que tem igreja, tem pátio, tem isso, tem aquilo. Eu chego antes, rodo tudo, escolho o meu ponto de vista e começo a desenhar. E às vezes outra coisa que eu preciso me controlar é porque eu quero desenhar tudo. Porque centro histórico é uma maravilha para você desenhar, né? Eu imagino assim, uma das coisas que eu queria... Eu estava pesquisando aqui imagens de Salvador, eu fiquei louco com aquele centro histórico. Eu tenho que ir aí em Salvador para desenhar, porque é muito legal, né? Aí eu escolho o meu ponto de vista, 1 ou 2, e começo a desenhar. Mas eu tenho isso, mesmo um desenho em prancheta ou do Urban Sketchers, eu sempre faço a lápis primeiro, e depois cubro com a canetinha, se for, e depois faço com aquarela, porque eu também faço os desenhos só com a caneta, né? Assim, eu faço a lápis e depois passo só a caneta. Tá, vamos fazer uma aquarela aqui para ver. Vamos ver como é que vai sair isso. Espero que vocês gostem. E no encontro você chega a fazer aquarela lá no local, não? Faço. Faço, sim. Eu até fiquei meio viciado. Hoje em dia eu não consigo fazer outra coisa sem ser aquarela nos encontros, sabe? Mas faço. Agora eu levo um sketchbook. Deixa eu pegar um aqui para você ver. Só um minutinho. Eu não vou fazer em bem papel. interessante você mostrar aí que o seu aparato de desenho, porque se tudo der certo, sábado estaremos desenhando, né, pessoal? Interno aí da UFBA, né, do curso de desenho de arquitetura, vai estar junto desenhando no sábado. Então, eles já vão vendo aí que não é mais a pranchetinha, não é um papel solto, né? Um caderninho talvez seja o melhor. Veja só, você tem que desenhar onde for o mais confortável para você, certo? O sketchbook eu acho muito prático, porque esse tamanho aqui é A5, certo? Então, para você fazer um desenho externo, é muito bom. Quando você tenta fazer num A4 um desenho, eu acho que já fica grande, tá? Principalmente o pessoal que está começando tem uma certa tendência a se perder um pouco na cena. Aí eu digo, tá, você vai desenhar uma cena, uma igreja, um pátio, o que for. Senta e limita o desenho. Olha, eu vou desenhar daqui até aqui só. Tá? Porque senão você começa a se perder nas informações. O sketchbook eu gosto porque, assim, eu também não tinha costume, eu comecei a usar sketchbook depois que eu entrei por Urban Sketchers, que é muito prático, né? É pequenininho, você leva para onde que você quiser, né? Isso aqui é desenho... Pronto, isso não é do Urban Sketchers, são desenhos que eu fiz. Deixa eu achar um do Urban Sketchers. Pronto, esse aqui foi. Esse foi do Urban Sketchers, que eu fiz lá na hora. Aí quando termina, tem um carimbinho aqui, ó. Tá vendo? USC, Recife, Olinda. Aí fotografa, bota no Instagram. E o legal é porque o Urban Sketchers é aquela história. Não é uma aula, não é pago, sabe? Não tem nenhuma cobrança, você não precisa fazer seu melhor desenho. Cada um faz e tem uma leitura diferente do que está observando. Cada um vai ver a mesma imagem, a mesma cena, de maneiras diferentes.
Então não tem nenhuma cobrança, teu desenho está melhor que o meu. Não tem isso. Tem assim, às vezes você troca ideias, né? Você conversa com uma pessoa, como é que você fez isso? Que lápis você usou? Que tinta? Qual é a marca? Qual é o papel que você está usando? Tá? Então, para desenho de observação externo, eu acho o sketchbook muito prático. Pequenininho, você leva rápido, e eu sempre faço assim, ó. Eu fiz a de lápis, cobri com a caneta e depois faço com a aquarela. Então, tem um monte de coisa. E adoro patrimônio histórico. Adoro desenhar esse tipo de coisas. Casarões, igrejas, acho sensacional esse tipo de coisa. Gosto muito mesmo. Esse aqui foi engraçado, porque isso aqui foi do encontro também. Eu fiz esse desenho, achei horroroso. Não gostei. Eu acho que... E desenho tem esse tipo de coisa. Tem dia que você não tá para desenhar e você não vai desenhar. Eu cheguei lá, não consegui, saiu torto, a perspectiva não está bem feita, o pigmento ficou pesado, o desenho pesado. Eu tentei corrigir, não gostei. Eu saí revoltado de lá, porque, assim, eu me cobro muito. Eu acho assim, não se compare com ninguém, mas se compare a você mesmo. Né? Veja, crie metas onde você quer chegar e vá crescendo dentro do desenho. Depois eu fiquei tão revoltado que depois eu voltei lá sozinho e fiz outro desenho daquele casarinho. Já fiz esse aqui eu gostei. Já ficou mais leve, a perspectiva já ficou mais organizada. Nesse dia eu estava mais tranquilo, nesse dia aqui eu não estava. E essa parte psicológica pesa muito no desenho. Se você está estressado, você está cansado, pelo menos no meu caso, eu não consigo desenhar, não vai sair legal. E nisso aí eu me cobro. Esse aqui foi outro, do Urban Sketch. Esse aqui também. Tá, vamos voltar aqui para a nossa aquarela. Para quem gosta de aquarela, ou quer trabalhar com aquarela, é importante da aquarela começar a estar centrado o desenho aqui, porque eu mexi no... Tá dando para ver bem o desenho? É importante, na aquarela, a gente começar a trabalhar do claro para o escuro, certo? Por quê? Porque a aquarela é muito transparente. Se você botar uma cor escura e tenta botar uma cor clara em cima, não vai dar certo. A cor de baixo vai ficar aparecendo. Eu aqui, nessa cena, eu vou fazer primeiro, como a construção é meio branca, acinzentada, eu vou fazer primeiro o céu. Existem várias técnicas de aquarela. Uma muito comum que se usa é você preparar o papel primeiro e molhar o papel, umedecer ele. Nesse caso, eu gosto muitas vezes de trabalhar direto no papel, com papel seco mesmo. Para esse tipo de desenho, assim, de arquitetura, eu acho que às vezes fica até melhor. Eu vou começar pelo céu aqui. Vou virar aqui. Olha. Vou fazer ele mais forte aqui. Vou começar a clarear. Outra característica da aquarela é que depois que ela seca, você não consegue tirar as manchas que ela produz. Se eu deixar esse contorno aqui, se eu não tirar esse contorno, ele vai secar e fica mancha. Então ela pode produzir manchas feias, mas também produz manchas muito bonitas. E são manchas, às vezes, que você não tem controle. Isso aqui não fui eu que fiz, ela ficou aí, né? É interessante porque ela dá essa nuance. Ó. Ficou mais escuro aqui, ficou mais claro. Já está soltando o volume. Porque eu acho que eu vou deixar isso aqui branco. Tá? Eu queria voltar eu não sei se foi Cis que fez a pergunta da Ashura na aquarela. Foi sim, Ciro. Foi. Sim. Deixa eu pegar a caneta. Aí, ó, não há problema nenhum fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer uma Ashura aqui.
eu não tinha nem colocado, mas foi bom que ela falou, vai dar um reforço nessa parte aqui que vai ser sombreada. Aí, no caso, você tem que fazer antes de passar a aquarela, né? Antes de passar a aquarela, porque às vezes a caneta não pega, não vai conseguir pegar em cima da tinta depois que ela secar. E se pegar, o traço vai ficar mais grosso. Aí eu vou fazer uma chura bem estreitinha aqui, ó, só para marcar a sombra, a parte que vai ser sombreada. Para reforçar isso. Pode usar, não há problema nenhum. E é interessante, Ciro, você está falando que você está falando de escolhas, né? Você está escolhendo colorir o céu, talvez você escolha deixar a edificação toda branca, trabalhando só com a chura, né? Lembrar Sim, que o sim. desenho, a pintura, né, são sempre traduções e a gente procura fazer Isso, o que a gente acha importante de revelar sobre aquela isso, edificação. Ela não tem que ser uma fotografia, né? isso mesmo. É. Isso é que eu acho legal. Às vezes eu tenho os aquarelistas mais tradicionais, eles me criticam muito, sabe? Porque diz, não, você faz o céu, esse céu azul, o céu não é azul. Aí, isso é uma pessoa de São Paulo falando comigo, uma pessoa de Curitiba. Aí eu digo, meu amigo, você precisa vir aqui no Nordeste para ver o que é um céu azul, certo? Seu céu aí é cinzento. Seu céu é outro céu, né? Você não está É outro entendendo. céu, tá certo? E essa questão também de você, como você disse, você não precisa fazer exatamente, e você não vai conseguir fazer exatamente, porque, queira ou não queira, quando você está fazendo um desenho de observação, você está interpretando uma cena, certo? E isso e pesa muito, como eu disse, a sua personalidade, a sua instrução, pesa mil coisas, o tipo de música que você ouve, o tipo de livro que você lê, que você gosta de teatro, se você gosta de cinema, isso são, eu digo assim, você tem uma série de instrumentos, é uma instrumentação que tem no seu cérebro, tá certo? E que vai pesar no resultado final do seu trabalho. Isso aí é importante. Tá. Eu vou agora vou fazer uns tons de cinza que eu tô vendo aqui. Deixa eu pegar minha paleta aqui. Então, você tem que levar tudo isso aí para a rua, né? Para fazer a aquarela. Tem. Eu já tentei até fazer um resumo, levar pouca coisa, mas não consigo, não. Eu sempre levo muita coisa. Aí fica no chão, fica de lado. É uma grande brincadeira. Eu gosto de Eu acho que eu sempre digo, o pessoal mais fica travado assim para usar aquarela, é essa questão de não ter o controle, né? Fica querendo fazer tudo certinho, e aí. E às vezes não sai, viu? É como naquele dia que eu estava lá desenhando e não saiu bom de forma alguma. Né? E aí vai acontecer e a gente tem que saber lidar com o erro, né? Eu estou me expondo aqui, né? Tentando fazer um desenho que tem que sair bom, porque senão vocês não vão gostar. Eu estou me expondo, então você tem que lidar com o erro. Essa parte aqui, eu tô assim, levando em consideração que a luz está pegando o prédio de frente, né? Então, essa parte aqui da coberta, ela não está iluminada. Então, eu vou dar um pouco de cor aqui. E você tem essa lajezinha aqui que se projeta, aqui também está fazendo quase sombra em todo aqui. Então, vai ser tudo sombreado. Aí, como eu disse que a aquarela é uma tinta muito transparente, não tem problema, eu posso pintar isso aqui, certo? Com esse tom de cinza claro, e depois eu posso botar uma cor escura em cima, que eu vou fazer a parte dos vidros, eu vou botar uma cor escura e não vai ter diferença. Só que há uma pequena sombra que desce aqui, ó. Eu vou marcar ela logo aqui, ó.
que vai deixar a parte da estrutura aqui branca. Aqui de lado também vai ser escuro, mas tem uma sombra aqui, ó, dessa borda aqui. Ó. Eu vou marcar logo ela aqui, ó. Veja que vai dar um efeito legal, porque ó, já está contrastando, né, o branco da construção com o branco das sombras. Vou fazer também bem esquemático, vou usar poucas cores. Eu vou só esperar um pouquinho para esse cinza secar e vou começar a fazer. Ciro, você não gosta daqueles pincéis que tem água dentro, você sabe? Aquele que você carrega Sei. com água no corpinho. Sei, Você usa sei. ou tem deles ou não Não. gosta? Não, eu não tenho o costume de usar eles, não. São muito práticos para quem vai desenhar na rua, porque eu tenho que levar um copinho com água, né? Eu levo uma garrafinha de água, então eu tenho que comprar água em algum lugar. Ele é muito prático, mas eu não uso, eu não tenho o costume de usar, não me acostumei muito a usar eles, não. Outra coisa que eu também não gosto deles é porque a maioria, a cerda é muito dura, a cerda do pincel. E eu gosto de um pincel com a cerda mais macia. Você aquarela, usa cerdas naturais ou sintéticas? Veja, até um certo tempo a gente não tinha muita opção. Se você quisesse comprar um pincel bom, tinha que ser de cerda natural. E a cerda natural, você está matando um animal para fazer um pincel. Tá certo? Então, tem uma certa crítica em cima disso, né? De usar esse tipo de pincel. Sim, só eu vou responder sua pergunta, mas só adiantando o que eu vou fazer aqui. Eu fiz isso aqui é um laguinho, né? Que tem aqui na frente, tem uma vegetação. Eu fiz uma base clara, sempre partindo do claro para o escuro. Ó. E vou fazer um escuro aqui, ó, bem solto, porque tem uma vegetação que é mais rasa e tem uma vegetação mais alta. Aí eu estou dando essa diferença aqui, ó, certo? Para parecer que essa aqui é mais baixa e essa aqui é mais alta. Tá. Então, essa coisa do pincel tinha uma certa época você não tinha opção. Para você ter um pincel bom, tinha que ser um pincel de cerda natural. Por outro lado, você está matando um animal para fazer um pincel, né? Aí isso é uma polêmica, uma coisa, tem gente que diz que vale a pena, não vale a pena. Não sei. Eu tenho alguns pincéis de cerda natural, mas esse mesmo aqui é um excelente pincel com cerda artificial. Ele é muito macio e é artificial. Hoje em dia as fábricas estão se voltando, sabe? Eles estão evitando fazer de cerda natural. Começaram a fazer um híbrido, misturando as duas cerdas. E então as grandes fábricas estão fazendo pincéis muito bons com cerda artificial. Aí voltando a Cis, eu estou fazendo outra textura aqui, ó. Joana pra tem marcar. uma pergunta. Pode falar, Joana. Pode falar. Ciro, você usa aquarela em bisnaga também? Ou Não, eu uso em bisnaga. bisnaga? Toda a minha aquarela é de bisnaga. É tanto que eu tenho o godê, né? Aqui no godê eu pego a bisnaguinha e boto aqui dentro a tinta que eu vou usar. Eu prefiro em bisnaga, assim, não tem problema. Cada um usa a que melhor lhe convier. Agora, elas têm características diferentes. A aquarela como é que chama? Em pastilha. Em pastilha. Ela em pastilha, você não consegue fazer grandes áreas, tá? Porque você só consegue dissolver o que está ali, em cima dela. Então, se você precisar pintar uma área grande, você não consegue. A de bisnaga, você pode preparar em separado. Eu tenho um godê aqui, ó. Esse aqui é só para preparar misturas de tintas. Então, eu boto aqui as 3 tintinhas que eu quero e faço a quantidade que eu vou precisar.
A principal diferença é essa. Ela tem uma vantagem para quem vai desenhar na rua, que é o seguinte, eu estou desenhando, já me aconteceu muito, eu estou desenhando na rua, aí pintei, aí ficou tudo molhado, né? Aí eu tenho que ir embora, aí eu fecho. Quando eu abro, a tinta que estava aqui pingou na de cá, já misturou, melou tudo, sabe? Com a de pastilha não acontece isso. Ela é muito prática para desenhar na rua, de pastilha. Mas eu tenho só de bisnaga, não uso pastilha, não. Vou dar também uma diferenciaçãozinha aqui, né? Nessa parede aqui. Eu sou apaixonado por aquarela. A aquarela é difícil, não é uma técnica fácil. Até porque você, como Luciana disse, você não tem como dominar a água, o líquido, né? Não, eu fiz aquele efeito aqui, ela já escorreu para cá. Ó. Eu marquei, e tem esse detalhe, né? Você dá a pincelada, ela fica meio brilhante. Quando a água evapora, aí ela fica mais seca. Vou fazer o verde de novo aqui. E às vezes acontece isso, você precisa refazer. Deixa eu ver se eu faço esse verde aqui. Não, ainda está molhado, tem que esperar secar. Se eu fizer aqui, ela não vai dar o efeito que eu quero, ela vai escorrer aqui, eu tenho que esperar secar. Aí você vai fazendo outra coisa. Eu vou fazer as janelas. Eu gosto de usar um azul. Aí esse contorno da esquadria, eu gosto de fazer bem certinho. Aí, como é representação gráfica, no caso aqui, a esquadria é branca. Mas se ela fosse preta, eu ia fazer assim também, sabe? Só por uma questão de representação, do efeito gráfico. Você está usando um azul escuro para as esquadrias, né? Eu estou usando um azul aqui. Podia ser preto, podia ser um cinza, sabe? Isso é, como eu disse, é uma interpretação do que você está vendo. Uhum. Vou deixar... Agora faz muita diferença, né? Você utilizar uma cor com uma tonalidade escura nas esquadrias quando a cena é diurna, né? Você percebe essa profundidade, né? Isso mesmo, né? Como o lado externo está mais claro que o interno. Na foto aqui, na referência, lá dentro tem uma escadaria, tem algumas coisas, mas não vai fazer diferença nenhuma. Nesse tamanho que está aqui, eu vou representar isso, sabe? Eu prefiro deixar umas partes brancas assim, ó, como se fosse um reflexo exterior no vidro. E contorna a esquadria bem certinho, para ficar a linhazinha bem fininha, branquinha aqui, ó. Ela vai aparecer aqui, ó. Aí já estou usando um pincel mais fino. Aquele primeiro pincel que eu usei para fazer as áreas maiores era um pincel mais grosso. Outra coisa, o pincel de aquarela, de maneira geral, ele tem ponta. Ele é redondo e ele tem uma pontinha. Mas você usa chato. Eu tenho um pincel chato de aquarela. Esse aqui é chato. Para grandes áreas, a gente usa um pincel mais chato. Tá tudo certo aí, Luciana? Eu tô dentro do tempo, tô cansativo, como é que eu tô aí? Não, sim, vai me na dizendo verdade, se não tiver bom. o pessoal fica babando, né? Então eu nem falo muito, porque quando a gente fala, na verdade, aparece a nossa imagem. E enquanto você está falando, aí aparece maior a sua imagem. Sei. Diga aí, se tiver alguma coisa que eu não estou fazendo de acordo, pode dizer. Não, aquarela é sempre lindo. É uma super aula. E eu como eu sou muito eu fico muito eufórico quando eu estou desenhando, aí conversando e desenhando, aí às vezes eu passo do tempo, excedo um pouco, falo demais, sabe? Os meninos estão sem reação, só olhando. Quem tiver mais perguntas, gente, a gente está chegando no finalzinho, né? Na verdade, assim, do nosso tempo, já estamos mais próximos dos últimos minutos. Então, acho que vocês podem aproveitar
esses últimos minutos conversando aí com o Ciro, perguntando mais alguma coisa. Silvia está quase chorando aqui, dizendo, não, ela não quer que termine. Mas não se preocupem que ele vai conversando e vai fazendo as janelinhas, né? Esse desenho vai sair pronto daqui. Aproveitem aí, Essa pessoal. coisa, eu acho importante também quando você vai representar uma obra importante de arquitetura, você entender o que o arquiteto estava querendo fazer também, sabe? Você vai ter que dar a sua interpretação, mas você precisa lembrar que na hora que ele projetou, ele teve uma série de intenções, tá? E que você precisa dar mais forças a essas intenções. Digamos assim, eu não iria detalhar o laguinho em função dessa coberta, certo? Eu acho que a coberta é muito forte, ela é muito dinâmica, né? Ela é muito orgânica. Então eu preciso ainda, né, antes de terminar, eu preciso dar mais ênfase a essa coberta, né? Uma das maneiras que eu achei aqui era eu ter o céu azul e deixar ela branca, um contraste. E ainda vou aumentar mais a força dessas sombras aqui. Ciro, muito importante isso que você está frisando agora. Né, o que é que a gente dá relevo, o que é que a gente dá importância na cena, porque são muitos estímulos. E por que é que ainda é tão importante desenhar, mesmo quando é um desenho de representação e não um desenho de discussão, que era aquele desenho do quarto, por exemplo, que você mostrou, que ali era um desenho, né, utilizado para discutir junto com o cliente, para gerar ideias, né, para projetar mesmo. E esse desenho que você está fazendo agora já é um desenho que traz uma arquitetura que se encontra acabada, né? A arquitetura pronta, habitada, mas você traz aí a questão da intenção. O que é que esse projeto quer dizer? O que é importante nesse projeto? E o desenho permite, de uma forma muito mais fácil que a fotografia, a gente destacar o que é importante de destacar. A fotografia traz muitos estímulos, né? Você precisaria, ou de um ponto de vista muito especial, né, de forma a tirar outros ruídos do meio, né, tem muitas vezes intervenções posteriores na arquitetura que acabam atrapalhando, e no desenho a gente pode filtrar, pode traduzir, pode interpretar, né? A gente pode fazer até uma analogia que eu gosto de fazer, que é a seguinte. Não, perdão. Voltando ao que eu disse. O projeto não é seu. Você está interpretando ele. Tudo bem. Mas lembre-se que ele não é seu. Você não pode interpretar e transformar o projeto. Aí eu lembro uma sensação que eu tive quando eu estava fazendo uma igreja lá em Olinda, no Alto da Sé, eu interagindo com a construção de 1570. Veja, e ela está bem restaurada, a igreja ela está como foi feita, né? Ela está como uma igreja maneirista. Ela foi restaurada e está exatamente assim, né? A maneira de falar, né? Como em 1500, como ela foi feita. Aí eu fico pensando, eu estou aqui... Não sei se é só para mim, mas para mim, sua imagem está agora só um Cezinho, estou sem o vídeo. Como é que tá, Luciana, para você? Opa, voltou. Estava sem, Pronto. Não, é porque entrou... Pode continuar a sua conversa na igreja, que é muito boa. Tá. Deixa eu aumentar o som aqui, eu vou mudar o microfone. Espera aí, deixa eu botar um carregador aqui. Tá dando para me ouvir? Tá sim, perfeitamente. Aí você estava falando então, da igreja maneirista. Então, de repente, eu tô retratando uma construção de 1500, 1570, 1560. Aí eu fico imaginando, é uma interação diferente, são duas realidades diferentes, né? Mesmo que ela esteja hoje, no século XXI, está aqui, mas eu não faço parte daquilo. Tá? E eu fico pensando, como é que as pessoas se comportavam ali dentro? Aí eu entro na nave dela, eu olho, eu chego no altar, assim,
eu não sei explicar a sensação, mas é muito estranho eu estar participando, andando, interagindo num espaço que não faz parte do meu ser, não faz parte de mim aquilo. Aquilo não foi criado para a minha sociedade. Aquilo não foi criado para o meu uso assim, o uso, mesmo sendo a igreja, o uso dela naquela época era diferente do uso hoje em dia, né? As pessoas se comportavam diferente, né? Então, é uma sensação muito estranha que eu tenho. Eu não sei definir exatamente o que é, sabe? Mas que é estranho, sabe? Interagir com uma coisa que está tão longe de mim, né? Como é que eu devo me comportar ali dentro? E como é que eu vou retratar aquilo? Será que com essa visão que eu tenho moderna de tecnologia, eu vou conseguir retratar corretamente a igreja? Ou eu vou interferir nesse projeto? Será que as minhas concepções hoje de mundo vão interferir tanto que eu vá retratar alguma coisa que vai assim, vai deformar ou vai distorcer a intenção de quem projetou? Por isso que eu coloco, o projeto não é seu. Você está retratando, você está interpretando, mas veja os limites disso, né? Ou se deixa eu só comentar, no chat, porque eu não sei se você está podendo ver o chat, mas assim, várias pessoas já agradeceram, né? Falaram super bem aqui da aula. E a Cis, ela perguntou se precisa de algum selante para manter o desenho depois da aquarela. Precisa de algum selante para manter o desenho e as cores não se misturarem? Não. O importante é a qualidade da aquarela. Quanto melhor, se a qualidade for boa, você vai conseguir manter a sua aquarela por mais tempo. Por quê? Porque a aquarela é muito sensível à luz, certo? Aquarelas de menor qualidade vão durar menos tempo, mesmo que você guarde isolando, assim, que não bata luz direta nela, mas ela vai durar menos tempo. Lógico que não pode bater água, mas a principal preocupação é luz, é resguardar ela da luz. É tanto que, dependendo da marca, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ela tem uns símbolozinhos, deixa eu ver se essa tem. Ó, essa marca aqui, né? É uma aquarela muito boa da Van Gogh, que é a que eu uso. Ela vem com 3 cruzinhos aqui. Ela está dizendo que ela é bem resistente à luz. Tá? Tem outra, é porque essa aqui não tem. Aí ela tem uns símbolos dizendo se ela é mais transparente, se é menos transparente, se ela é mais opaca. Mas selar não, normalmente não. Eu acho que não tem nem necessidade de passar. Agora, ela não pode bater água nela, né? O que está em primeiro plano aqui, ó, essas árvores, eu vou deixar por último, né? Que é o que vai estar mais escuro, vai estar mais na frente. Essas lá de trás eu posso até fazer logo aqui, ó. Essas árvorezinhas aqui, essa vegetaçãozinha. Então veja que eu botei uma cor escura em cima desse cinza claro e não teve problema nenhum. Vou dar um cinza clarinho aqui, um pouquinho de azul na fachada, só para diferenciar dessa coberta aqui que está levando muita luz. Vou fazer isso aqui, para ficar esse branco não ficar igual a esse. Dá uma sujada no branco, né? Sim. Isso mesmo. Vou escurecer um pouco aqui para soltar mais. Essa borda aqui.
esse aqui. Pode falar, Ellen. Ela quer fazer uma pergunta. Ciro, você pode tirar uma dúvida? Eu Diga, uso pode. normalmente lápis de cor para colorir os desenhos. Cortou o som dela. Estão conseguindo me ouvir? Tá, sim, Ellen, Ellen. repete a tua pergunta. É que Repete a normalmente pergunta que cortou para mim aqui. eu uso lápis de cor para colorir os desenhos. Sim. E eu tenho uma certa dificuldade com sobreposição de cores. E eu acho que eu consigo dar uma boa diferença de tonalidade com o mesmo lápis no forte e fraco, riscando forte ou fraco. Mas eu tenho dificuldade com a mistura e sobreposição de cores com o lápis de cor. Você tem alguma dica a respeito disso? Olha, eu não tenho muita experiência com lápis de cor, não. Tá? Mas eu sei que quem trabalha com lápis de cor tem uma variedade muito grande de cores, certo? Usa muita coisa de cor, até para evitar estar misturando muito. Por quê? Lógico que existe, você pode misturar duas cores no lápis de cor, isso é completamente possível. Só que quando você dá uma camada no lápis de cor, dá outra, começa a colocar demais, ele fica encerado. E você não consegue mais misturar as cores que você quer. Tá? Ele fica muito grossa essa camada. Então, o que eu vejo é... Como eu disse, eu não sou especialista, eu uso muito pouco lápis de cor. Mas o que eu vejo é as pessoas tentando usar as cores mais básicas assim, a cor do próprio lápis, sem misturar muito, e quando mistura, com um certo cuidado, para não sobrecarregar. Tem que ter esse cuidado. Porque se você começar a botar uma camada em cima da outra, ele fica uma cera e você não tem para onde sair. Não tem o que fazer mais. O Eric está aqui no chat concordando com você também. Você, Ciro, costuma trabalhar mais com os marcadores e aquarela, né? Mais marcador e aquarela. Cada marcador... Oi. Não, cada um, eu vou comentar com os alunos, né? Vai escolhendo assim o seu tipo de material que gosta mais de utilizar. Cada um vai ter mais afinidade com a técnica, né? Estou dando uma escurecida nesse verde aqui para parecer que essa palmeira está em primeiro plano em relação à construção. Que é uma coisa em perspectiva que é importante, né? É você trabalhar com planos diferentes para dar mais profundidade. Eu ia sugerir que quem quiser se aprofundar mais, pesquise que eu acho que é o cara que revolucionou essa coisa de desenho em perspectiva. É um cara chamado Helmut Jacobi. Eu não sei se vocês conhecem, se alguém conhece. Que eu conheci na minha época de faculdade e me baseio muito nele. Ele foi uma grande referência para mim. Então, sim, deixa eu só fazer uma observação. Nessas plantinhas aqui, ó, eu escureci a parte inferior delas, né, que deve estar sombreada, e a parte de cima está levando luz. Aqui eu escureci mais a planta para ela soltar da construção. O Helmut Jacobi, ele é alemão. Isso em 1930, 1940, 1950. Ele foi para os Estados Unidos, se formou em design e começou a fazer esse tipo de desenho de arquitetura. E
assim, eu não tenho imagem dele aqui para mostrar para vocês, mas se vocês puderem procurar, procure por ele, Helmut Jacobi. Impressionante os desenhos que o cara fazia na época. Ele usava muito aerógrafo, mas todos os desenhos dele à mão livre, lógico, naquela época tinha que ser à mão livre. E tem muitos livros que tem imagens dele que mostra o projeto pronto e o desenho que ele fez do projeto antes de ficar pronto. Você não sabe quem é um ou outro, sabe? É impressionante, cara. E ele definiu muito essa coisa de ilustração de arquitetura, profundidade, como você detalhar plantas, tratamento de superfície. Eu não sei se ficou bom esse desenho. Vocês que vão dizer aí. Tá todo mundo aqui lindo. Eu ia comentar, se deixar, ó, nós ainda já estamos assim, passando do tempo, ainda está aí 43 pessoas, né? A maioria ainda nem pensa em sair, só vendo. A maioria nem pisca. Nem pisca. Mas foi ótimo. Não, mas se deixar, eu desenho a noite toda. Manda uma foto pra gente também aí, viu? Desse desenho final. Nossa, agora eu percebi que eu não tirei um print da tela. Eu também aqui fiquei tão envolvida de acompanhar seu desenho que eu não tirei um print. Eu espero que alguém tenha tirado. Por favor, compartilhem. Botem no Instagram, marquem. Isso. E aí, mas foi ótimo. Foi assim, uma aula excelente. Todo mundo adorou a aula. Acho que você passou assim por vários pontos que a gente trabalhou também, né? Acho que todo professor de desenho, né, trabalha com essa parte, mas assim, você falando, né, assim, uma outra pessoa falando, eu acho que também dá outra luz, assim, né? Às vezes a gente fala, eles não entendem, mas aí quando vem outra pessoa falando, já entende melhor, ou a forma de falar, então acho que assim, ou a forma de demonstrar também, né, nas atividades práticas. Aí você trouxe um desenho, né? Começou um desenho sketch, depois outro começado e finalizando, né? Então, acho que foi muito rico isso, de trazer momentos distintos do desenho, né? Passando pelo interior, pela cadeira, essa questão do ponto de vista, né? Foi assim, foi ótimo. Então, super agradecida. Eu, às vezes, eu fico um pouco preocupado, porque o desenho é uma área tão ampla, é tão grande o desenho, que eu não sei, às vezes eu fico bem perdido. O que é que eu falo? O que é que a gente fala? Porque se você dissesse, vamos falar de sombra, dá para falar uma semana de sombra. Vamos falar só de perspectiva, dá para falar uma semana. Vamos falar de aquarela. Então, é muito assunto, é muita coisa que a gente tem, sabe? E eu sou muito assim, se eu começar a falar e desenhar, eu perco tempo. É por isso que é bom você dizer, pare, tá bom. Mas eu gostei, foi muito bom. Foi ótimo. Adorei interagir com vocês. Eu queria muito assim agradecer a vocês, a recepção foi ótima, adorei a conversa. E se alguém precisar, tiver alguma dúvida, não se envergonhe, fala comigo pelo Instagram, manda um direct para mim e eu estou aqui para atender vocês, o que precisar.